Boa noite, meninas! Olha só, quem tá chegando por aqui pelo Instagram, me avisa se você é nova aqui. Se você já é das veteranas, algumas eu já conheço por aqui pelos nomes, algumas eu já reconheço, já sei quem são, a idade do bebê e tudo mais. As minhas alunas que vão passando também reconheço por aqui. Oi, Alê, sua linda, beijo. Bruna, fofa, linda do coração. Seja bem-vinda. Como está seu bebê pititico aí? Bora lá, então. Todo mundo que tá por aqui chegando, Mari, obrigada. Todo mundo tá chegando por aqui, sejam muito bem-vindas. Então, quem ainda não me conhece, quem tá chegando por agora, sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra e ajudo famílias com bebês de 0 até os 3 anos. Todo mundo aqui tem bebê nessa idade? 0 até 3 anos? Ou está grávida? Grávidas ou com bebês até os 3 anos, estão no lugar certinho, sejam sempre muito bem-vindas. Então, bora lá, vamos começar? Nosso tema de hoje, nesse sabadinho, vamos conversar um pouquinho sobre o segredo escondido por trás de uma boa noite de sono. Né? Deixei o tema fixado aí para vocês, porque muitas vezes vocês acham que o bebê teve um bom dia porque ele dormiu muito bem. Esse tema é um dos mais frequentes que eu recebo em mensagens de vocês, falando: meu bebê dorme muito bem de dia e à noite ele não dorme. Meu bebê tira sonecas ótimas de dia e à noite ele não dorme. Com frequência vocês se queixam dessa situação. E com mais frequência ainda, vocês acham que o simples fato de ter, entre aspas, boas sonecas de dia é o suficiente para dormir bem à noite. Só que, primeiro ponto, o que é dormir bem de dia? Né? O que é para você ter boas sonecas durante o dia? Né? Às vezes o que você chama de boa soneca não é uma boa soneca realmente, falando para a idade do seu bebê. Tá? O que eu insisto em dizer para vocês sempre, é que a noite é um reflexo do dia, certo? E o dia também é um reflexo da noite, né? Porque os bebês, nós vemos a rotina deles, a rotina de sono em 24 horas. Nós não separamos exatamente rotina de dia e rotina da noite, né? Ontem, eu acho que foi ontem de manhã, numa das lives de perguntas e respostas, nós falamos exatamente sobre isso. Muitas vezes vocês perguntam, mas qual que é a rotina da noite? Gente, a rotina, ela é uma rotina só para o dia inteiro, né? Ela vai variar durante o período do dia e durante o período da noite, tá? Não confundam ritual de sono com rotina de sono. É bem diferente, tá? O ritual está incluso dentro de uma rotina, tá? Ele está inserido dentro de uma rotina. Mas o ritual de sono são uma sequência de eventos que você faz no momento pré-sono. E a rotina é tudo aquilo que você faz durante o dia inteiro. Então, a rotina inclui, desde a hora que o bebê acorda, inclui as sonecas, inclui a alimentação, inclui as atividades, inclui tudo. Tudo que o bebê faz. E é impossível nós separarmos, tá? É impossível. Escutem isso, tá? Gravem isso, anotem isso, colhem no post-it aí. É impossível nós separarmos uma rotina de sono de uma rotina de alimentação. Impossível. Impossível. Vocês vão entender isso que eu falo aqui durante a live. Vocês vão entender, mas gravem isso. Escrevam aí, pega um post-it, ó. Pega um post-it. Esses negocinhos aqui, esse papelzinho que cola. Pega um post-it e cola assim, ó, na testa. Brincadeira, mas cola aí, gente. Um post-it escrevendo isso que eu falei pra vocês agora, tá bom? Porque não tem como separar uma rotina de sono da rotina de alimentação. É impossível, certo? Então, voltando aqui, pra gente seguir na sequência do tema da nossa live, o segredo escondido por trás de uma boa noite de sono, é importante que a gente pense, por mais que o seu bebê durma 4 horas, 5 horas, 6 horas de sonecas durante o dia, por mais que você ache que isso é incrível, que isso é ótimo, que ele dorme super bem de dia, isso não pode ser o suficiente para que ele tenha uma boa noite de sono, tá? O que é dormir bem de dia? Dormir bem de dia é muito subjetivo, né? Uma vez eu recebi uma mensagem, já tem um tempinho já, deve ter para mais de uns 3 meses. Acho que foi no final do ano passado, por aí. Eu recebi uma mensagem, não. Uma seguidora postou numa das publicações que eu fiz no direct não, gente, no feed, ela postou falando que a bebê dela dormia muito bem de dia, tinha excelentes sonecas e ela não sabia por que a bebê não dormia bem à noite, que a bebê não conseguia dormir à noite de jeito nenhum, passava a madrugada inteira acordada. Aí, quando a gente fala só assim, parece que, nossa, coitado, o que será que acontece, né? E aí ela explicava na mensagem dela,
Minha bebê tira ótimas sonecas de dia. O bebê dela tinha cerca de 10 meses, mais ou menos. Ela tira cerca de, eu juro pra vocês, juro pelos meus filhos, ela tira cerca de 8 horas de soneca por dia. E à noite não dorme de jeito nenhum. As sonecas são excelentes e à noite é terrível. Gente, nessa idade, uma bebê de 10 meses tirando 8 horas de sonecas por dia, obviamente que isso não são sonecas. Neste caso, ou melhor, naquele caso, aquela bebê estava sim fazendo uma inversão dos ciclos e trocando sim o dia pela noite. Então é muito subjetivo. Óbvio que esse é um exemplo extremo. Esse é o exemplo, o mais não, tá? Mas é um dos mais surreais que eu já vi até hoje em relação a nós acharmos que o bebê está dormindo muito bem de dia, né? Em relação à mãe de fato acreditar que aquilo era um excelente sono para o dia. Né? Então, assim, muitas vezes, é só para vocês terem isso na cabeça, que muitas vezes vocês acham que aquela época, que aquele período de sono tá ótimo, o bebê dorme super bem de dia, mas muitas vezes isso tá de fato extrapolando e muito as necessidades diárias de sono. Tá? As necessidades de sonos durante o dia. Ou seja, a necessidade total em 24 horas, ela está sendo, sim, direcionada para o sono do dia. E aí, à noite, o bebê não vai ter sono mesmo. Tá? Óbvio que esse é um exemplo extremista, que nós não devemos levar como uma verdade, como a maioria dos casos, porque eu realmente acredito que a maioria de vocês entenda que um bebê de 10 meses tirar 8 horas de soneca por dia tá passando absolutamente o limite aí de soneca, tá trocando o dia pela noite mesmo, tá? Mas só para vocês terem isso como atenção, nem sempre aquilo que você julga que é um sono bom durante o dia está de fato sendo um bom sono durante o dia, tá bom? Então, eu pergunto para vocês, o sono é uma das coisas das crianças, tá? É uma das coisas que sim influenciam e muito, tá? O sono noturno, tá? O sono do dia, ele vai sim impactar no sono noturno. Agora, o que mais que acontece durante o dia de uma criança que nós podemos pensar que possa influenciar o sono noturno? Quais são os outros pontos que nós conseguimos pensar que possam fazer diferença no bebê, no sono do bebê? Vamos pensar na gente, porque às vezes quando a gente tenta transferir o pensamento para uma criança pequena, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 2 meses, 6 meses, 10 meses, independente, quando a gente tenta transferir, né, as expectativas do que é bom para uma criança, às vezes nós nos perdemos, né? Então vamos pensar na gente. Me respondam aqui, todas vocês, atenção agora aí. Vocês que mandam as mensagens do chat. O que vocês consideram ter um bom dia? O que para você é ter um bom dia? Olha lá, vamos lá. Ingrid, Fernanda, Aline, outra Ingrid, Érica, Lu, todo mundo. Me mandem, Jo, Léo, me mandem aqui. O que para vocês, para você adulta, mulher adulta, significa ter um bom dia? Para você considerar que o seu dia foi bom, o que você espera que ele tenha tido? Pensa aí e me fala. O que vocês acham que é ter um bom dia? É conseguir se alimentar bem? É conseguir almoçar direitinho? Vão me falando aí. É conseguir ter um momento de carinho com seu bebê? Gabi falou, ter um dia produtivo. É conseguir produzir, executar suas necessidades, suas atividades. A Rafa mandou executar todas as minhas tarefas. O que para vocês é bom? O que faz bem para vocês? Tomar um bom banho, um banho relaxante, tranquilo, sem ser aquele banho corrido, que lava só, né, as coisas e sai correndo. O que mais? Dormir bem, comer bem, ó. A Priscila falou dormir, comer bem, ter um dia produtivo. A Aline falou ter um dia sem estresse, realizar as atividades, realizar as metas, executar as tarefas. A Bruna, tudo isso. Não brigar com o marido, passear, dormir bem, se alimentar, fazer atividades. Olha só, olha quantas coisas nós pensamos, né, de que são importantes para que tenhamos um bom dia, né? Quando a gente pensa em ter um bom dia, nós pensamos que para ter um bom dia, nós precisamos ter todas as nossas necessidades supridas.
Vocês concordam que durante o dia todas as suas necessidades precisam ser supridas? Necessidade de carinho, de afeto, de conversar com alguém, de interagir com alguém, de executar suas atividades, de se sentir produtiva, se sentir bem, tomar um bom banho, se alimentar bem, conseguir comer uma comida quentinha. Para quem gosta aí, ou quem não gosta, deveria começar a gostar também, né? Só um bizu, mas fazer uma atividade física. Isso tudo faz da gente, né, muito mais feliz. Isso tudo faz com que a gente tenha um bom dia, né? Então, independente, se o seu bebê está tendo as sonecas necessárias, não é apenas o sono do dia que vai determinar que ele teve um bom dia. Então, para que a gente tenha uma boa noite, o segredo escondido por trás de uma boa noite de sono é, de fato, que o bebê tenha um bom dia, que o seu filho tenha um bom dia. Então, não adianta falar, mas ele dormiu também, o que mais que ele pode querer? Né? Ele pode querer 1000 outras coisas, inclusive executar as atividades dele, inclusive tomar um banho mais relaxante, inclusive ter o seu carinho, sua atenção e tudo mais. Então, todos esses elementos, tá, além das sonecas do dia, fazem parte de um bom dia para o bebê. E para nós conseguirmos ter uma boa noite, para os bebês conseguirem dormir bem à noite, eles precisam ter todos esses pontos supridos durante o dia. Porque senão você pode ter certeza que a noite será usada para suprir esses demais pontos. Isso é natural, isso é normal. Nós, e principalmente as crianças, né, precisam usar o tempo que elas têm para executar tudo aquilo que elas têm necessidade. E se não é executado durante o dia, você pode ter certeza que muitas vezes, muitos despertares irão surgir à noite para executar outras funções que não foram supridas durante o dia. Então, se a criança estava estressada, estava relaxada, ela não vai conseguir dormir bem. Se a criança não está bem alimentada, ela não vai conseguir dormir bem. Entende? Se a criança não teve as suas necessidades emocionais supridas, ela não vai conseguir dormir bem. Olha quantas coisas nós pensamos, né, que nós falamos, puxa vida, não é só uma soneca boa que representa ter tido um bom dia. Várias vezes eu já vi essas mensagens. Várias vezes eu já vi essas mensagens de vocês falando, mas meu bebê tem um dia ótimo, ele dorme super bem. Como se o dia se resumisse a dormir bem. Como é que está a alimentação do seu bebê? Né? Então, se nós olhamos para nós mesmas e vemos que a gente precisa de várias coisas para ter um bom dia, para considerar que nós tivemos um bom dia, um momento de relaxamento, um momento de ser produtiva, um momento de dar conta das suas atividades, um momento de tomar um banho bom, um momento de dormir bem, um momento de alimentar bem, um momento de se exercitar, um momento de não fazer nada. Se nós vemos que para nós existem N pontos, por que nós vamos achar que para os bebês é diferente? Né? Por que nós vamos achar que só porque ele dormiu bem, ele teve um dia ótimo? Né? Coitado dos nossos bebês, né? Então, essas questões são extremamente importantes. Quantas vezes o seu bebê se sente entediado? Vocês sabiam que os bebês também ficam entediados? Crianças também ficam entediadas, né? E ficam entediadas muito mais rápido do que a gente. Porque para eles, principalmente aí falando dos maiorzinhos, 2 anos, 3 anos, para 1 ano também já, mas para eles é muito difícil lidar com as emoções. Eles ainda não sabem gerenciar essas emoções. Eles estão aprendendo, eles estão evoluindo aos pouquinhos. Então, para eles, tá tudo muito legal. Se de repente aquilo para, se de repente perde o sentido, se de repente aquela animação, aquela alegria para e o ambiente fica mais estático, isso por si só pode ser um motivo para ele se entediar. Ah, doutora, mas vou viver na função de entreter o bebê? Não, você vai sempre ajustar os pontos, você vai sempre proporcionar para o seu bebê momentos de tranquilidade, momentos de segurança e uma rotina que passe para ele previsibilidade. Não tem como a gente ter um bebê que dorme bem se ele não se sente seguro. Não tem como. O passo principal aí, acho que o maior de todos, né, é a segurança. E dentro de segurança vem outros pontos também para a gente discutir. Eu vou fazer uma aula muito bacana com vocês sobre esse ponto de segurança também. Na semana que vem já, tá? Ainda no aquecimento. Mas é importante que a gente entenda que os bebês precisam de muitos pontos para dormir bem. E a segurança é um deles. E a previsibilidade dá segurança. Então, durante o dia, nós precisamos executar as tarefas, mas precisamos também
passar segurança para o nosso bebê, podemos passar segurança através de rotina, podemos passar segurança através de conexão. Então, são muitas coisas que nós precisamos pensar para, de fato, conseguir ajudar o nosso bebê a ter uma boa noite de sono. Ter sonecas satisfatórias? Sim, mas hoje nós estamos falando mais em relação ao sono noturno, em relação à noite de sono. Então é importante ter um bom dia. E ter um bom dia não inclui só dormir, inclui se alimentar bem. Uma criança de barriguinha cheia não quer guerra com ninguém. Eu sempre falo isso para vocês, gravem. Outro post-it aí. Como que tá a alimentação do bebê de vocês? Como que tá? Quanto tempo o seu bebê ou o seu filho consegue ficar sem se alimentar novamente? Ele precisa se alimentar de meia hora, de 40 minutos? Ou ele já consegue ficar sem se alimentar 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Quanto tempo ele fica sem se alimentar e fica bem, e fica tranquilo? Como está a qualidade das mamadas? Como que está o volume de fórmula, se ele faz fórmula infantil? Como que está a alimentação sólida, se ele já passou da introdução alimentar? Como que está a alimentação depois do primeiro ano de vida? Como que o seu bebê se relaciona com o alimento? Tudo isso faz diferença em relação ao sono. Então não adianta vocês quererem separar a alimentação do sono. Não tem como, tá? Não adianta. Se você consegue ter um bebê que se alimenta bem, você consegue ter um bebê que dorme bem. Obviamente, juntando outros fatores também. Mas a alimentação é fundamental para que o bebê tenha um bom sono. Fundamental. Criança de barriguinha cheia consegue dormir melhor, tá? E não é para ficar colocando fórmula lá 10h30 da noite, 11 horas da noite, para quem não faz fórmula. Não é indicação de entrar com fórmula artificial para quem faz seio materno só porque acha que vai dormir melhor. Não precisa. Você vai gastar dinheiro sem precisar. Se você tem 2 peitinhos aí e eles saem leite, você pode ficar tranquilo que você consegue ter mamadas efetivas com o que você tem aí, sem precisar de jeito nenhum comprar fórmula. Agora, se você faz fórmula e tá tudo bem também, porque aqui a gente não julga ninguém, tá? Tá tudo ok. Se você faz fórmula também, você consegue ajustar essa fórmula de uma forma que ela seja dada de forma eficiente durante o dia, tá? Nós precisamos sempre olhar a alimentação dos bebês também. Outro ponto mega importante. Deixa eu ver só os comentários de vocês aqui, ó. Vocês mandaram da Lua tá mamando de hora em hora, ó. 1 hora sem mamar, não sei qual que é a idade, mas dá uma olhada aí. Qual que é a idade do seu bebê? Depois você me fala, Lu. Ó. Cleo, sua linda. A Cleo já é das antigas aqui, ó. Cleo mandou, graças às suas dicas, dorme 3 sonecas durante o dia e à noite foram 12 horas direto de sono sem acordar pra mamar, com apenas 5 meses. E dorme assim desde os 3. Mas a Cleo, gente, ó, super focada também, né, Cleo? Muito bom. Aí vai vir um monte de gente achando que é mágica. 1h30, 5 meses da Flávia. Tá pouquinho, né, Flávia? Você vai aprender. Hoje você deve ter aprendido bastante também de manhã. Pra melhorar a qualidade dessas mamadas e conseguir estender um pouquinho mais esse tempo, né? Muito bom. Tô vendo os comentários de vocês aqui. Tem gente com um intervalo pequenininho, né? Meia hora, 1 hora, 2 horas. Algumas com um tempinho melhor. 3, 4. Pois é. Pra gente ter um bebê que dorme bem, a gente precisa ter um bebê que tem uma mamada de qualidade, que mama bem e que consiga naturalmente ficar mais tempo sem precisar se alimentar. É importante isso. Outro ponto pra gente discutir, muito importante. Como está a soneca do seu bebê? A primeira soneca. A soneca da manhã. Seu filho ainda faz soneca de manhã? Ele ainda tem aquela primeira soneca lá da manhã? Ou ele começa a sonequinha logo à tarde, depois do almoço? Como que estão as sonecas deles? Como que está a primeira e a última soneca? A primeira e a última soneca são pontos chaves dentro do dia. A primeira soneca, então, é o ponto-chave para um final de dia tranquilo. Quem me acompanha, quem está aqui há mais tempo, já me viu falar isso algumas vezes.
tem que ter atenção. A soneca da manhã, ela é um ponto muito importante para o bebê não brigar no final do dia. É muito importante. E a soneca do final do dia também é outro ponto extremamente importante para não acabar com o ritual de sono noturno. Então, não dá para a gente esquecer de avaliar as sonecas também, se não estão estendendo demais. Se o bebê já tem, por exemplo, 4, 5, 6 meses, tirando uma soneca de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas às 8h30 da manhã. Não dá para um bebê de 4, 5 meses tirar uma soneca de 3 horas às 8 horas da manhã. Porque você pode ter certeza. Quem aqui tem bebê nessa faixa etária aí, 4, 5 meses, que tem soneca de 3 horas ali pela parte da manhã, ali entre 8 e 9 horas da manhã, tira 3 horas de soneca e chega no final do dia, às 5, 6, tá brigando loucamente, tá estressado, tá irritado, tá mal-humorado. Quem aqui tem um bebê assim? Vai me contando aqui. Para eu ir vendo se o que eu vejo do lado de cá é realmente o que aparece por aqui, para a gente ir alinhando nossos pontos. Via isso, né? Com muita frequência aqui com vocês, e ainda vejo, na verdade, muitas e muitas alunas que chegam com uma sonecona de manhã, uma soneca de 2 horas e meia, 3 horas de manhã, e um bebê que no final do dia tá estressadíssimo, irritadíssimo. Quem, ó? A Cris Gomes, olha. A Oliveira, a Fia Oliveira, exatamente assim. A Lilian também. Olha só. Porque isso é um ponto importantíssimo, né? A primeira soneca da manhã, ela é quase que determinante para o final de dia, tá? Então não adianta a gente querer achar que tá tirando uma sonecona ótima de manhã e chegar no final do dia o bebê extremamente irritado, extremamente estressado. Não dá. Outro ponto... A Andréia, minha aluna. Bola de cristal da doutora. No curso aprendi que é a hora de acordar do Afonsinho. Ai, lindeza. Eu e minha bola de cristal. Mas a minha bola de cristal é dada por vocês mesmos, que me mandam muitos directs, mandam muitas mensagens. Graças a Deus, vocês interagem muito e eu consigo saber o que acontece com vocês. Muito bom mesmo. Então, olha só. Outro ponto pra gente pensar, tá? Essa criança, o nosso filho, ele é muito amado. Eu tenho certeza que o bebê de vocês é absurdamente amado por vocês. Agora, esse bebê já se sente amado? Né? Porque, às vezes, é diferente a gente amar e nós mostrarmos que a gente realmente ama. Né? Mostrar que, de fato, aquele bebê é o grande amor da nossa vida ali. É diferente a criança ser amada e ela se sentir amada. Então, não esqueçam de demonstrar. Eu tenho certeza, é muito natural, né, da mulher, é muito natural do nosso lado feminino demonstrar amor. Mas muitas e muitas pessoas, por alguns motivos, e quaisquer que sejam eles, da sua história, né, de vida, ou do seu momento atual, do seu momento, às vezes, a mãe está em depressão, às vezes a mãe está sofrendo, às vezes a mãe está exausta. Quantas coisas podem acontecer com a gente e que nós, às vezes, nos retraímos tanto, deixamos os nossos sentimentos tão fechados que esquecemos, né? Ou que não conseguimos demonstrar esse amor para o nosso bebê. Os bebês precisam, além de serem amados, precisam se sentir amados. Então, se você está com alguma dificuldade de demonstrar os seus sentimentos, se você está com alguma dificuldade de se mostrar para o seu bebê, sinalizar para ele que ele é amado, procure mudar isso. Procure ver como você pode demonstrar para o seu bebê que ele pode confiar em você, que você estará sempre ali para ele. Por mais que você ame, você precisa mostrar também. E aí você precisa se conectar com o seu bebê. Trazer para vocês um momento íntimo de vocês. Um momento só de vocês dois, onde tem uma troca de amor absurda. E você encha o potinho de amor do seu bebê. Enche o reservatório de amor do seu bebê. Porque senão ele vai sim acordar na madrugada para encher mais um pouquinho o potinho de amor dele. Pode ter certeza disso. Quantas vezes vocês percebem, principalmente em crianças maiores, né? A criança que já dorme sozinha no próprio quarto e ela volta lá para o seu quarto e às vezes tem um medo e esse medo nem é tão real. É muito mais para falar, poxa, eu queria ficar aqui com você mais um pouquinho, eu estou com saudade, não tivemos um contato durante o dia. Quantas vezes isso acontece? Quem tem filho maior aqui, tenho certeza que já passou por isso. A criança te busca, te procura para buscar aquela necessidade emocional que ela tem. Então, vamos exercitar isso durante o dia também. Se a gente consegue encher o potinho de amor durante o dia, ele consegue ser usado durante a noite também. Então, é importante, lembrem disso, encha o potinho de amor, encham. As crianças são como esponjas. O que nós sentimos
eles sentem também. Tudo é refletido neles. Então, se a gente tá para baixo, se a gente tá triste, se a gente tá estressado, se a gente tá ansioso, tudo isso respinga neles também. Eu sei que é impossível nós não sentirmos as nossas coisas, não termos os nossos momentos frustrantes, tristes. Eu sei que é impossível, todo mundo tem isso. Cada um tem a sua carga, a sua dificuldade. Mas os bebês são como esponjas. Então nós temos que tentar demonstrar o máximo para eles possível do que é verdadeiro. Se você tá triste, tá tudo bem você falar pro seu filho que você tá triste. Tá tudo bem. Mas mostre que não é com ele. Mostre para ele que isso não diminui o seu amor por ele. Mostre que não tem nada a ver a relação de vocês. Muitas vezes a mãe tá tão triste, tá tão sofrida, e a criança realmente acha que ela tem culpa naquilo, por menor que a criança seja. Então, assim, a gente não consegue ter noção, às vezes, do quanto esses pontos implicam numa noite de sono, do quanto esses pontos fazem diferença na rotina de sono das crianças. Mas é fundamental que a gente olhe, pare e pense: como eu estou sendo? Como eu estou sendo com meu filho? Será que eu posso ser melhor? Será que eu preciso conversar com ele sobre os meus sentimentos? Será que eu preciso falar para ele que realmente ele é importante, que eu amo, que eu estou ali sempre para ele, que o meu coração fica quentinho quando ele está perto de mim, que eu sou muito feliz em ser mãe dele, que alegra o meu coração ter ele por perto? Tem N coisas incríveis que nós podemos falar para eles, e cada uma do seu jeito, cada uma com a sua verdade. Filho, mamãe tá triste, mas você traz muita alegria pro coração da mamãe. É mostrar para eles isso. Então, existem muitas e muitas coisas que nós podemos falar para eles, por mais que a gente ache que eles não estão entendendo. Mas eles entendem muito mais do que o que a gente pensa. Então, não deixem de mostrar a verdade de vocês para eles. E isso faz parte de um bom dia para eles. Se sentirem acolhidos, se sentirem amados, isso é fundamental. Se o potinho de amor tá cheio durante a noite, ele não precisa ser enchido com tanta frequência. Pensem sempre nisso, tá? Tem muitas coisas pra gente fazer e demonstrar o amor é uma delas, tá? A soneca é importante, a alimentação é importante, mas o emocional é igualmente importante. Alimentar a alma do nosso bebê é igualmente importante, como alimentar a barriguinha dele, tá? Então, uma criança amada de barriguinha cheia não quer guerra com ninguém. Que linda vocês falando que falam isso pros bebês de vocês. É muita verdade mesmo. Isso é... bonitinho. Me emociona porque eu também tenho dois, né, gente? Eu também tenho dois completamente diferentes, com necessidades completamente diferentes. Praticamente a mesma idade, quase gêmeos. Gêmeos separados por uma barrigada. Eu tenho gêmeos separados por uma barrigada. E são completamente diferentes. Tem fotos deles, bebês, que eu olho e falo: gente, quem é quem? Que a gente fica aqui, ó, tentando descobrir quem é quem. E mesmo assim, são completamente diferentes. Tem necessidades emocionais completamente diferentes. Certo? Então, olha, pensem. Como que está a rotina de atividade, meu bebê? Como que estão as sonecas do meu bebê? Como está a primeira soneca da manhã? Como está a última soneca do dia? Como está a alimentação dele? A barriguinha está cheia? O coração está cheio? Né? Outros momentos adversos? Está entrando muito em efeito vulcânico? Está em cansaço crônico? Está tendo pesadelo? Como é que está o sono noturno do meu bebê? Todos esses elementos, nós precisamos parar e refletir sobre eles. Não é uma receita de bolo. Não é. Nós precisamos parar e refletir sobre o dia do nosso bebê, sobre a noite. O que aconteceu? Por que ele acordou? Quando ele acordou, o que eu fiz? O que eu precisei fazer? Quais eram os sinais que ele me mostrou? Então é importante que a gente pare e pense exatamente como está o todo do nosso bebê. Tá bom? Tô vendo aqui a Karina também tem mais gêmeas separadas pela barriga. Pois é, Karina. Eu sempre quis ter gêmeos. Deus foi e mandou um pá. Eu falei: que isso, Deus? Ele falou: toma outro, pá. Foi desse jeito. Aniversário de 1 ano do meu filho, eu grávida de 6 meses do outro. Foi exatamente assim. Muito bom. Ai. Meninas, certo? Um sabadinho à noite para vocês refletirem sobre isso aí. Pensem muito sobre isso, tá? Façam com carinho ali
toda aquela conversa com o bebê de vocês, o sleep talking, que é conversar com o bebê dormindo também, é importante, você pode fazer carinho. Eu sei que vocês têm medo, às vezes, de encostar no bebê, o bebê dormindo, mas faz um carinho, conversa, fala no ouvidinho dele, baixinho, tudo que você sente, tudo que você gostaria de dizer pra ele. Às vezes, durante o dia, tá tão corrido, tá tão difícil, tá tão pesado, que você não consegue, mas vai lá, ele dormiu, vai lá baixinho, fica lá um pouquinho perto dele, fala o que você gostaria de falar pra ele, no momento que você tá em paz, tá em silêncio, tá tranquila, certo? Espero de coração mesmo que vocês tenham aproveitado, que vocês pensem muito sobre isso, tragam isso aí pro consciente de vocês e reflitam muito sobre isso, tá bom? Obrigada de coração pela presença de todo mundo. Beijos pra todo mundo. Minhas amadas de Portugal, beijos enormes. Tati, sua linda, do meu coração, beijo. Hoje conversei com a Tati um pouquinho no direct. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo.